Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quem nos acompanha aqui nesse canal. Hoje eu trouxe para vocês as frequências harmônicas na Delta Loop 120 graus, que é uma continuação do assunto que nós vínhamos falando, né? E ficou de eu apresentar aqui qual será o comportamento dessa Delta Loop nas frequências harmônicas. Então, mantendo mesmo a mesma antena, né? Eu coloquei lá e fiz a experiência da seguinte forma. Primeiro eu sintonizei na frequência harmônica. Primeiro eu sintonizei na fundamental, na frequência de operação fundamental, e quando eu consegui o melhor VSWR na frequência de operação, que deu em torno de 52,8,9 MHz, né, eu ajustei o VNA para poder fazer uma varredura desde a fundamental até o quinto harmônico, sem mexer em nenhum capacitor, né? Só mexi na frequência fundamental para ajustar para o menor VSWR. E daí, né, o VNA leu, né, essas frequências harmônicas, e daí eu verifiquei os pronunciamentos das frequências harmônicas, ou seja, aqueles dips que foram dados nas frequências harmônicas. Depois, para cada frequência harmônica, eu sintonizei o capacitor, que é o trimmerzinho, né? Sintonizei para cada frequência harmônica para poder detalhar o melhor VSWR, né? E daí eu mostrar para vocês qual será a largura de banda encontrada em cima dessas frequências harmônicas, né? E qual VSWR. Todos eu fiz com VSWR máximo de 1,5 para 1. Acho que é o limite máximo tolerável, gente, porque mais que isso, eu acredito que o transmissor sofre muito, né? Com a energia de RF que volta para o tanque final do transmissor, então ele passa a sofrer muito. Então é um limite considerável, aceito na prática, aí é bem usual o valor de 1,5 para 1, que dá mais ou menos 15 dB, 15,5 dB de perda de retorno, tá bom? Então, para o próximo slide aqui, recordando aqui a análise de corrente dessa antena, né, novamente, porque isso aqui é muito importante, né? A distribuição da corrente na antena, como já disse nos vídeos anteriores, ele é fundamental para a boa eficiência da antena a campo distante. A gente sabe mais ou menos o quanto de corrente de RF está sendo alinhado, está sendo colocado em fase e jogado no éter, né? Para que forma que a campo distante eles se alinhem e forneçam a frente de onda com mais densidade de potência, tá bom? Então está aqui novamente, né? Você vê as correntes alinhadas em cima e as correntes alinhadas embaixo, né? Conforme pode ser visto aqui. Então foi só para relembrar, mostrando que é uma boa geometria que tem um compromisso bom com as correntes irradiadas, tá ok? Bom, seguindo aqui a nossa linha aqui, como eu disse, então eu fiz o ajuste dessa antena, eu ajustei essa antena para a frequência de operação, lá em 52,98 MHz, que deu um bom VSWR, e daí eu tirei a minha largura de banda, né, em cima dessa frequência de operação. Então a minha largura de banda, né, que é ali o BW, Bandwidth, é igual à variação de frequência da faixa, né, que eu consegui ajustar, arroba 1,5 para 1, que é o VSWR. Então eu consegui uma largura de banda de 4,57 MHz na frequência fundamental, dividido pela frequência de trabalho, 52,98, o que me deu uma ocupação de banda de 8,62%. Esse valor, ele é um valor muito bom, né? Isso vocês vão ver depois lá na frente, eu vou fazer um comparativo, né, da frequência de operação de cada faixa, vocês vão ver a largura de banda que cada faixa compreende, tá bom? Isso eu vou mostrar lá na frente, a gente faz uma comparação para mostrar como que a antena Delta Loop ela é boa
para poder estar operando em frequências harmônicas e também, não só isso, ela tem uma boa largura de banda, tá, de operação. Ela abarca bem toda a faixa de frequências dentro da banda passante na faixa de rádio amador ou outras faixas, né, que assim você queira projetar. Então aqui nós obtivemos 8,62% de ocupação da banda dentro do segmento de 6 metros. Tá ok? No próximo slide, o que eu vou mostrar? Bom, feito isso, né, que eu ajustei a frequência de operação, eu sintonizei na frequência fundamental da antena, eu ajustei o meu VNA para fazer uma leitura, uma varredura, né, de todas as frequências harmônicas. Então, eu ajustei desde da fundamental até o quinto harmônico, né? E não mexi no meu capacitor de sintonia mais. Então, eu deixei ele ajustado só para a frequência de operação fundamental. E daí eu obtive esse resultado que vocês podem ver. Se vocês olharem bem aqui, o gráfico me mostra vários pronunciamentos, vários dips, né? Pronunciamentos aí de frequências harmônicas. Então eu tenho aqui, né, a frequência aqui, a segunda harmônica, bem pronunciado, com um bom VSWR. Eu tenho aqui a terceira harmônica, também bem pronunciado, também com bom VSWR. Aqui eu tenho a quarta harmônica, que também deu um dip, foi pronunciado, porém não obtive aqui um bom VSWR. Você pode ver que ele foi um VSWR menor que todos os demais. E também eu tive a quinta harmônica, que vocês podem ver também deu um bom VSWR. E daí mostra-nos então que esta antena trabalha nas frequências harmônicas, mesmo tendo um adaptador de impedância de 1/4 de onda. Foi o que nós optamos, né, com o capacitor de sintonia. A questão de se ter um adaptador de impedância de 1/4 de onda, né, com esse capacitor de sintonia, basicamente me restringe um pouco nas frequências harmônicas pares. Vocês vão ver que a largura de banda e o pronunciamento ficou melhor nas frequências ímpares, ou seja, no terceiro harmônico e no quinto harmônico. Tá? Então, nas frequências pares eu tive mais dificuldade de sintonizar, e sendo que na quarta harmônica eu não consegui. Né? Me deu um VSWR um pouco alto, deu mais ou menos 2,2 para 1, vocês vão ver o gráfico. Tá? Isso então é uma limitação, um pouco uma limitação, né, do meu adaptador de impedância feito de linha de transmissão de 1/4 de onda. Tá ok? Mas nada que não seja ajustável e eu consiga trabalhar nas outras frequências harmônicas e eu consigo sintonizar muito bem. Então agora, o que eu fiz? Eu fui para o segundo harmônico, sintonizei o segundo harmônico e dei o tune, né? Eu afinei lá a sintonia para ver até onde eu ia conseguir largura de banda versus aqui VSWR. Então eu obtive aqui para um VSWR máximo de 1,5 para 1, eu obtive uma largura de banda de 1,09% no segundo harmônico. Tá? É uma faixa bem estreita, né? Pode ver que não se aprofundou muito, 1,09%. Né? Você pode ver que aqui eu tive 1,15 MHz de largura de banda, dividido aqui pela frequência central de operação, a frequência do meio da faixa, onde se pronunciou melhor o DIP, 105,65 MHz. Tá ok? Então me deu uma faixa mais estreita de todas, né? No segundo harmônico, e porém uma largura de banda também, largura de banda estreita também. Não que não seja operável, dá para se operar, mas eu tenho só 1,15 MHz em cima dessa frequência de operação aqui, 105,65 MHz. Tá ok? Então vamos para o próximo harmônico. Esse foi o segundo harmônico.
Terceiro harmônico. Terceiro harmônico é um harmônico ímpar. Pode ver que o pronunciamento, o dip, né, foi bem profundo, né, e eu obtive aqui 10.9 MHz aqui de largura de banda, quase 11 MHz largura de banda em cima da frequência central de 157.7 MHz, o que me deu aqui 6,94% de ocupação da banda, né, em cima da faixa dessa faixa que nós estamos trabalhando aqui, em torno disso aqui dos seus 157, 160 MHz, que mais ou menos aí corresponde ao seu terceiro harmônico. Veja então que no harmônico ímpar, né, o pronunciamento foi muito maior, né? Ele teve uma melhor saída, melhor largura de banda e um VSWR muito bom também, né? No quarto harmônico, o harmônico é par. No quarto harmônico, eu não consegui ajuste, né? Vejam que o ajuste ele ficou aqui num VSWR de 2.21 para 1, né? Que é um VSWR proibitivo, não deu para operar. Como eu disse, né, esse harmônico é um harmônico par, então o que ocorre? Que na minha linha de transmissão adaptadora de impedância, que é de 1/4 de onda, né, ele vai bagunçar, né? Ele não vai conseguir sintonizar, mesmo fazendo talvez até um esforço com o trimmer, né? O trimmer ele consegue galgar posições do comprimento de onda, né? Só que é um pouco limitado, né? Ele tem um certo limite. Então aqui o melhor VSWR foi 2.21, né? Quarto harmônico. E no quinto harmônico, né, a largura de banda ele deu uma boa pronunciada, não tão boa quanto talvez devesse, né? Mas foi mas é razoável, é bem aceitável. Eu consegui 3,86 MHz de largura de banda em cima da frequência central de 264 MHz, que corresponde ao quinto harmônico, o que deu 1,46% de ocupação da largura de banda em cima da faixa. É um harmônico ímpar, então esperava-se que isso realmente acontecesse, de dar uma boa sintonia, né? A largura de banda não foi tão grande, mas é razoável, dá para se trabalhar, né? E daí eu gostei muito dessa experiência, eu queria compartilhar com vocês, né? E talvez para quem for montar essa antena para 40 metros ou 80 metros, o trecho de 1/4 de onda que vai nessas antenas para 40 metros, 1/4 de onda dá 10 metros. Você consegue, não precisa colocar essa antena tão alto assim, mas 10 metros de altura você talvez consiga botar dentro do seu shack, dentro da estação, o capacitor de sintonia. Com isso, você consegue sintonizar a antena para cada harmônico que você for trabalhar. Lembrando que esse adaptador de impedância ele é feito por dispositivos, né? São componentes, são parâmetros distribuídos, não são parâmetros concentrados. O que significa o quê? Os parâmetros distribuídos eles não têm tanta perda de energia de RF no sistema adaptador de impedância, diferente do dispositivo adaptador de impedância se fosse feito com parâmetros concentrados, que seria bobina, capacitor, né, os indutores, né? Então, tem essa vantagem de ser um elemento adaptador que tem poucas perdas, né? E daí você pode fazer isso, né? Colocar esse capacitor de sintonia dentro do shack, na saída do transmissor, ou depois também de um acoplador de antena, né? Também, se quiser trabalhar. Porém, o acoplador de antena, normalmente é feito tudo com parâmetros concentrados, né? Bobina, indutor, capacitor, enfim. Mas você vê que ele sai bem, né? Você tem uma forma de você trabalhar e que você pode sintonizar
nas frequências intermediárias de rádio amador, tá ok? Aqui eu faço a comparação para vocês darem uma olhada. Veja bem, na banda de 40 metros, que é o primeiro caso aqui, olha, eu tenho uma ocupação lá de 4,19%, o que significa o quê? Se eu pegar lá os 300 kHz, que é a banda de 40 metros, de 7.000 a 7.300, né? E dividir pela frequência central de operação, 7.150, eu vou ter uma ocupação de faixa de 4,19% de largura de banda. Tá? Para vocês terem uma ideia de percentagem de ocupação. Para 6 metros, essa banda de 6 metros de rádio amador, ela vai de 50 a 54 MHz. Então, se eu pegar lá, fizer as contas lá, 52,52 MHz, né? Dividido, aliás, minto, 4 MHz, né? Que vai de 50 a 54. 4 MHz dividido pela frequência central de operação, 52 MHz, eu vou ter aqui, né, uma largura de banda de 7,69%. Agora eu vou comparar esse dado com aquilo que eu medi em campo. Tá aqui, né? A minha largura de banda da minha antena em 6 metros, ela deu 8,62%, né? Na frequência central de operação lá de 52,8 MHz. Né? Ou seja, ela deu maior largura de banda do que da faixa de rádio amador, dos 6 metros. Né? O que significa o quê? Que ela começa a dar ressonância um pouco abaixo dos 50 MHz, lá pelos 49,7 MHz, a 1,5 para 1, certo? De VSWR, e vai até aos seus 54,5 MHz, um pouco mais, a 1,5 para 1. Então ela tem uma excelente largura de banda para 6 metros. Vamos prosseguir aqui. Na faixa de 2 metros, 144 a 148 MHz, eu consegui 2,73%, né, de largura de banda. Né? Eu consegui não. Né? É a ocupação da faixa, né, que ocorre pelo segmento que nos é dado para trabalhar. Né? Então eu tenho lá a faixa de 144 a 148 MHz, eu tenho 4 MHz de segmento de banda, dividido pela frequência central de operação, vamos botar no meio da faixa 146 MHz, eu consegui então aqui 2,73%. Essa é a ocupação da faixa, da largura de banda dentro da faixa de 2 metros. Se eu comparar aqui no meu terceiro harmônico, né? Meu terceiro harmônico ele vai ter aqui 6,94% em 157,7 MHz aqui. Isso mostra o quê? Que eu tive uma antena, né, nas frequências ímpares, nos harmônicos ímpares, elas realmente têm uma sintonia bem melhor, tem uma largura de banda bem melhor. Né? Eu fiz uma comparação com a faixa de 2 metros, porque 144 a 158 está bem próximo ali dos seus 157 MHz, onde eu estou trabalhando, para a gente, a título de comparação, ter uma noção dessa variação de BW, ok? Então eu fui também para a faixa de 220 MHz, que é ali a faixa de 1,3 metros. Na faixa de 220, eu tenho uma ocupação de banda de 2,24%. A faixa de 1,3 metros vai de 220 até 225 MHz. São 5 MHz para trabalhar de segmento de faixa. 5 MHz dividido pela frequência central de operação, 222,5, eu consigo então os meus 2,24% de ocupação da minha largura de banda. Comparado aqui aonde eu trabalhei aqui em 264 MHz, né, que é uma frequência par, aqui já é o quinto harmônico, aliás, aqui é o quinto harmônico, frequência ímpar, tá? 264 MHz. Então, comparado aqui, eu obtive 1,46% de ocupação. Não é tão ruim,
também não é dos melhores, né? Mas eu consigo trabalhar dentro da faixa aqui dos 264 MHz. E aí fui mais além, eu estendi também, fui lá para a faixa de UHF, faixa dos 70 centímetros. A ocupação da banda lá, a faixa, o segmento vai de 430 a 440 MHz, o que me dá aí um BW de 2,29%. Né? É bem estreitinho, mas não é tão estreito, dá para trabalhar nesse segmento de 10 MHz, né? De 430 a 440, e eu consigo trabalhar, né, dentro desse segmento com 2,29% de ocupação. Né? Isso aqui, então eu fiz esse comparativo para vocês verem, né, como que a antena responde bem dentro das frequências harmônicas, principalmente nas frequências harmônicas ímpares, né? As pares, por uma limitação do transformador de 1/4 de onda, fica muito dependente do capacitor sintonia, que por sua vez, dependendo, vocês viram que lá não conseguiu dar sintonia no quarto harmônico, ficou com VSWR alto. Tá ok, gente? Então é isso que eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E para a próxima eu vou ver qual o tema que eu vou falar. Pode ser sobre antena. Eu estou vendo aqui algumas coisas. E daí eu coloco para vocês aqui no canal. Vamos aos poucos, né? Porque a gente trabalha, sai correria o tempo todo, então não dá para postar muita coisa durante a semana. Às vezes fica até mais de semana para poder elaborar alguma coisa aqui, em função da correria da vida. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.